Olá, pessoal! Bom, vou estar dando início agora à nossa oficina sobre as ligações químicas, onde iremos estar abordando sobre elas. Bem, as ligações químicas correspondem à união dos átomos para ter ali a formação de substâncias químicas. Em outras palavras, as ligações químicas elas vão acontecer quando os átomos dos elementos químicos vão se combinar uns com os outros. E os principais tipos são as ligações iônicas, que é a transferência de elétrons, as ligações covalentes, que é o compartilhamento desses elétrons, e as metálicas, que vai ter ali a existência, de elétrons livres. Bom, vamos falar um pouco sobre a regra do octeto. A regra do octeto é uma teoria que foi criada por Gilberto Newton Lewis, que surgiu ali a partir da observação dos gases nobres. E algumas características, como, por exemplo, a estabilidade dos elementos que apresentam ali 8 elétrons na camada de valência. Então, portanto, a teoria ou regra do octeto, ela vai explicar a ocorrência das ligações químicas da seguinte forma. Muitos átomos eles vão apresentar estabilidade eletrônica quando possuírem ali 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na camada mais eletrônica, na camada eletrônica mais externa, sendo sua última camada. Então, portanto, o átomo ele vai procurar estabilidade doando, compartilhando os elétrons ali com os outros átomos, onde surgem as ligações químicas. Vale lembrar que existem muitas exceções à regra do octeto, principalmente entre os elementos de transição. Bom, as ligações iônicas. Ligação iônica, ela também pode ser chamada de ligação eletrovalente. Esse tipo de ligação é realizada entre os íons, cátions e ânions, daí o termo ligação iônica. E para que ocorra uma ligação iônica, os átomos envolvidos eles apresentam tendências opostas, ou seja, um átomo ele vai ter a capacidade de perder elétrons, enquanto outros ele vai tender a receber esses elétrons. Então, portanto, um ânion de carga negativa ele vai se unir com um cátion de carga positiva, que vai formar um composto iônico, por meio dessa interação eletrostática que vai existir ali entre eles. As ligações iônicas ela ocorrem entre os elementos da tabela periódica, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, com os não metais do lado direito, exceto os gases nobres, que está ali no grupo 18. Um exemplo é o NaCl, o sódio com cloro, onde o átomo de sódio ele vai doar o seu último elétron da camada de valência para o átomo de cloro, que ali vai ter 7 elétrons, onde o átomo de sódio passará a ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, como também o cloro com 8 elétrons na sua camada de valência. Outros exemplos de ligações iônicas é o brometo de potássio, o cloreto de cálcio e o fluoreto de magnésio. Os compostos iônicos, eles geralmente são encontrados no estado sólido, em condições ambientes, e apresentam elevados pontos de difusão e de ebulição. Quando são dissolvidos na água, essas substâncias elas vão ser capazes de conduzir corrente elétrica, já que os íons são liberados em soluções. A ligação covalente. A ligação covalente, ela também pode ser chamada de ligação molecular. E as ligações covalentes, elas são ligações que vão ocorrer o compartilhamento de elétrons para que seja formada as moléculas estáveis,
segundo a teoria do octeto, diferente das ligações iônicas, em que tem a perda ou o ganho de elétrons. E, além disso, os pares eletrônicos vai ser o nome dado aos elétrons cedidos por cada um dos núcleos, que vai ficar configurando o compartilhamento dos elétrons das ligações covalentes. Um exemplo de ligação covalente no nosso cotidiano é o diamante, a grafita, a areia e o poliisopropeno. Então esses aí vão ser os exemplos de ligações covalentes presentes no nosso dia a dia. Agora, a gente tem um exemplo de como ocorre uma ligação covalente. Temos um átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Onde de oxigênio ele vai ter 6 elétrons na sua última camada, precisando então de 2 elétrons para se estabilizar. Então, o hidrogênio ele vai compartilhar com o oxigênio para que eles dois fiquem estáveis, ficando com 8 elétrons na camada de valência, e aí formando a ligação covalente, e ficando estável, né? Que formando a molécula de H2O, que é a água. Aí, bom, as ligações metálicas. O que é ligação metálica? É uma ligação que ocorre entre os metais, elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmicos e elétricos, que serão ali os elementos da família 1A e os elementos da família 2A, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Para tanto, alguns metais eles perdem elétrons da sua última camada, chamadas de elétrons livres, que vai formar os cátions. Então, a partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica irá formar uma nuvem eletrônica, que também poderá ser chamada de mar de elétrons. E elas vão produzir uma força fazendo com que os átomos de metal eles vão permanecer unidos. Os metais eles vão apresentar o estado físico sólido em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que vai ser o único metal encontrado líquido na sua temperatura ambiente. As substâncias metálicas, elas são boas condutoras de calor e de eletricidade, e além disso, eles vão apresentar um brilho característico, tendo uma densidade elevada, são bons condutores térmicos e elétricos, e também possuem uma boa maleabilidade e ductilidade. Então, temos exemplos aqui dos metais, de ligações metálicas, como o ouro, prata, latão, alumínio, ferro, o cobre, entre outros, que a gente pode perceber aí. Bom, até aqui vocês aprenderam um pouco sobre as ligações químicas, e agora as Isa e Jaine vai estar dando continuidade com a oficina